infinita misericórdia. Ouvimos a prece, que depois da prece ensinada pelo nosso Mestre Jesus, ela é uma das mais belas, é uma das preces que mais toca o nosso coração. Mas hoje há uma prece neste planeta Terra, elevada até a vós, Pai, que também vai a todo o coração, porque nós estamos passando por um momento que sabemos que não é por acaso, mas compreendemos hoje que nós precisamos mudar posturas e várias posturas para que as coisas aconteçam de formas diferentes. Pai, que essa prece chegue até vós, buscando a energia que seja levada a cada um de nós, aqueles que se foram, a família que foi deixada, os amigos, aqueles que eles conseguiram fazer diferença. E para nós também, que vemos a cada dia informações e informações, e muitas vezes esquecendo que dentro de nós existe algo muito importante que se chama fé. Fé naquilo que vem, fé naquilo que serve de exemplo, fé naquilo que serve de uma experiência que poderá modificar a vida, não minha, nem do meu amigo, nem daquele outro, mas de toda a humanidade. Por isso, Pai, receba essa prece pequena, mas que, juntando a todas as preces que são elevadas todos os dias e em todos os momentos, até a divindade, até o Pai de misericórdia, somada à oração de Maria, somada à oração do nosso Mestre Jesus, e com a sua misericórdia fará toda a diferença. Fique conosco, Pai. Nos ajude a buscar dentro de nós toda a fé que nós já conseguimos. Fique conosco, que assim seja. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Nosso trabalho é um trabalho coletivo, então a participação de todo mundo é muito importante. Então, eu gostaria de pedir que quem puder deixar a câmera ligada, que deixe. Verdade. Tá? Porque para quem está fazendo a palestra, é bom ver a audiência perto, a gente não se sente tão só. E a Jeane hoje é o apoio nosso. A função do apoio é ajudar o palestrante quando ele fala besteira ou quando ele fala alguma coisa que não está completa. Então, ela fica prestando atenção para poder dar aqueles toques gentis, mas eficazes. O Léo é nosso apoio técnico, é ele que comanda esse sistema que eu ainda estou aprendendo a lidar com ele, mas eu confio nas mãozinhas do Léo aí para ajudar a gente. E a Marcela é a nossa moderadora, e ela tem que falar alguma coisa para pular para a tela inicial para eu conseguir vê-la, porque senão ela vai fazer pergunta e eu não vou vê-la. Vem para a tela inicial, Marcela, fala mais. Estou com você, Charles? Agora tá, chegou. Tá vendo? Então tá bom. Bem-vinda. E hoje nós fomos agraciados, eu diria, com um tema que eu acho que é muito presente para nós todos, que é a harmonia. Quando esse tema foi proposto, eu fiquei, ixi, o que eu vou fazer agora? E comecei a pensar sobre ele e começou a vir as ideias e a serem montadas. E me foi proposto primeiro falar sobre o que seria a harmonia no campo material. Vocês vão me dizer, mas a harmonia não é uma questão espiritual, não é uma questão transcendental? Na verdade, tudo se mistura.
mas a harmonia, ela é materializada, sim, na matéria. E ela se materializa por meio de ondas. A harmonia nada mais é do que vibração. Provavelmente vocês têm algum amigo desafinado. Quando vocês estão cantando aquele sambinha, todo mundo afinadinho, entra o desafinado com os acordes completamente fora do compasso. Aí você diz que ele está em desarmonia. Por que ele está em desarmonia? Porque a forma que ele está cantando não está vibrando da mesma forma que os outros estão vibrando. Toda vez que você vibra de forma diferente do que está perto de você, você cria uma desarmonia, que com o tempo ela vai se harmonizando. O desafinado de há 20 anos, hoje já consegue cantar mais afinadinho. Por quê? Porque durante este tempo todo, os outros foram influenciando na vibração dele e ele foi influenciando na vibração dos outros. E a vibração foi chegando a um espectro, a um limite em que você consegue colocá-la no mesmo compasso. Porque a vibração, ela tem um limite em que ela causa desarmonia. Não necessariamente você está numa vibração e o outro em outro causa desarmonia. É quando essa vibração é muito diferente é que vem a desarmonia. Por quê? Porque as ondas se chocam. Quando as ondas se chocam, causa o desconforto. E é isso que nós chamamos de desarmonia. A harmonia, ela serve também para sintonizar quem está por perto. Vejam, quando nós entramos na sala, nós entramos todos com uma vibração diferente. Alguns estavam vindo do trabalho, outros tinham acabado de tomar banho, outros esqueceram de entrar na sala, e aí entram de forma diferente. Nessa meia hora, 20 minutos que a gente continua junto, que a gente permanece junto, a gente se afiniza. A vibração vai entrando no mesmo compasso. Não foi à toa que a Marcela entrou depois na sala hoje. É para servir de exemplo para nós. Não, eu estou falando sério. Foi combinado, ela só não se lembra. Né? Por quê? Porque quando ela entrou, ela mostrou que ela não estava em harmonia com o todo. Então não fluiu o que normalmente fluiria. Só que ela foi inteligente e falou, não, outro fale por mim. Outro que está em harmonia. Né? Esse é um dos segredos também para a gente se harmonizar. A gente sentir que não está em harmonia e pedir ajuda de quem pode nos trazer essa harmonia. Vamos lembrar também que harmonia não é necessariamente anjos tocando harpa. Vocês todos já viram essa figura de linguagem que é muito usada nas religiões. Ah, você vai desencarnar e você vai para o céu, lá vai ter um monte de anjo tocando harpa, vai ser tudo muito harmônico. Eu acho que nenhum de nós que está nessa sala aguentaria mais do que 2 dias ouvir anjinho tocando harpa, certo? Uma suposição. Por quê? Nós não estamos nessa vibração. Então isso para nós seria desarmônico. Seria agressivo para a vibração que nós estamos. Né? Talvez a gente já aguentasse uma música mais suave, ouvir a oração de São Francisco e tal, mas harpa por mais de 24 horas eu tenho certeza que nós não aguentaríamos. Que nós ainda estamos em evolução para isso. E essa situação, essa sensação, ela se expande em toda a nossa vida. Todo lugar que nós entramos, nós sentimos essa vibração e nós podemos ou não nos harmonizar com ela. Por que eu digo que nós podemos ou não? Porque muitas vezes eu não quero me harmonizar com aquela vibração que está ali. Se eu sinto uma vibração
que induz a violência, por exemplo, eu faço questão de não me harmonizar com ela. Eu me afasto dela, porque é uma vibração muito diferente da vibração que eu tenho. Tá? Se eu vejo uma vibração que pretende fazer mal a alguém, eu tenho a tendência de me afastar dela. Mas sempre foi assim? Quem nunca gostou de uma fofoca? Quem nunca gostou de saber o que o colega de trabalho está fazendo de errado? Isso é uma vibração também, gente. Quando alguém chega para você trazendo essa notícia, se a sua vibração está em consonância com isso, você vai falar, oba, me conta. Se a sua vibração não está de acordo com isso, você vai falar, olha, por que a gente não pensa em preservar essa pessoa? Nos dois casos, você pode causar desarmonia. Quando você fala para outra pessoa, oba, me conta, provavelmente você vai se harmonizar com a energia dela. Por quê? Porque você vai estar querendo é horrível, porque você quer saber o que acontece com o outro, mesmo que isso não seja bom para o outro. Quando você fala para ela, não vamos tentar mudar o rumo dessa prosa, você causa uma desarmonia imediata. Por quê? Porque a vibração dela era de fofoqueira, a sua é de apaziguadora. Em todo o ambiente que você está, em todo o ambiente que você entra, você traz a sua energia, a sua vibração. E aí você pode se harmonizar ou não com aquele ambiente. Duas coisas que são muito interessantes de você notar. A vibração mais tênue, que a gente chama, a vibração mais sutil, ela é rapidamente coberta por uma vibração menos sutil, por uma vibração mais densa. Só que ela é mais perene. A vibração sutil, ela não desaparece se ela estiver coberta por uma vibração densa. Tá? Jane? São duas coisas, na verdade, que eu queria falar, que eu estava pensando em uma e agora veio outra coisa, né? Então, primeiro você está dizendo que o que a gente chama de desarmonia nem sempre é uma coisa ruim, né? Porque se você vem na desarmonia trazendo um pensamento positivo, ao contrário do pensamento negativo de outra pessoa, você está trazendo algo bom para ele, porque essa desarmonia pode auxiliar, não é isso? Uhum. Você vai dizer que é algo bom e ele vai dizer que é algo que não é. Por quê? A sensação dele vai ser de incômodo. Em princípio. Tá? Quando você causa uma desarmonia, você causa um incômodo. Né? E normalmente, como eu estava dizendo, a energia mais sutil, ela é encoberta pela energia mais densa, pela vibração mais densa. Aí, nesse ponto que eu queria colocar, tem como você explicar o que seria essa energia mais sutil? O que você está chamando de Claro. energia? Claro, foi bom você ter perguntado. A energia mais sutil é aquela que vibra numa onda mais estável. É como se ela tivesse uma amplitude menor. Se você está assim. Né? A energia mais densa, ela vibra numa amplitude maior. Tá todo mundo vendo a minha mão? Que eu só sei falar com a mão, gente. Numa amplitude maior. Tá? Então, se você colocar uma energia assim e uma assim, a que está assim vai aparecer mais. E vai, em princípio, encobrir essa que está assim. Mas como essa daqui, mais densa, ela demanda um esforço muito maior, ela vai perdendo força. Porque você gasta muita energia com ela. Então você vai cansando. Essa vibração vai cansando. E essa daqui não. Essa continua. Tá? Então muitas vezes a gente fala assim, entra aquele furacão na sala, que sai arrastando tudo. Não tem gente furacão? Que entra e sai arrastando tudo e daí a 5 minutos está prostrada no sofá?
É justamente porque entra com essa energia muito Altos e densa, baixos. altos e baixos, e ela se desgasta muito rápido. E aquela que está lá sentada, normalmente, assim, só olhando as coisas acontecerem, está esperando o momento para agir. Por que que isso é importante para a gente? Porque o nosso tema de fundo é a harmonia do lar. Né? Então, nós estamos dando essa introdução para dizer como as energias funcionam, para depois a gente chegar em como nós vamos trabalhar isso no nosso próprio lar. E ampliar também, porque o nosso lar é o mundo, né? Como é que a gente vai expandir isso para o mundo. A verdade é que toda vez que nós encontramos uma pessoa, há um choque de vibrações. E essas vibrações vão se harmonizando ao longo do tempo de convívio e, com isso, você vai estabilizando essa harmonia. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que você já teve várias encarnações juntos, provavelmente vocês vão ser mais harmônicos desde o primeiro encontro. Se você pega uma pessoa que você teve desentendimentos anteriores, essa desarmonia também vem para ser trabalhada. Né? Entretanto, você pode encontrar uma pessoa que você nunca esteve com ela e vocês serem harmônicos. Por quê? Vocês estão no mesmo campo vibracional. A questão toda, eu vou passar agora para a questão de familiar. Marcela, tem alguma pergunta para fazer antes de eu passar para outra parte? Tem sim, Charles, tem duas perguntas aqui. A Vamos primeira fazer. pergunta é se harmonia é energia que eu envio para alguém. A harmonia é a energia que você tem, é que você vibra, ela está em você. Você pode mandar vibração para alguém? Pode. Mas isso pode causar um desconforto momentâneo na pessoa? Pode. Mas não vai causar necessariamente uma desarmonia, porque não vai ter força suficiente para isso. Então, eu diria que é uma vibração sua. Tá? Você pode projetar, mas se você não estiver perto, ela não se mantém. Pode fazer a próxima? Pode. Tá, acho que respondeu, a pessoa balançou a cabeça. Que bom. E a próxima pergunta é, seria o mesmo que ondas longas e ondas curtas? Sim. Não exatamente igual, né? Porque eu usei a questão de vibração por ser uma figura de linguagem, tá? Mas seria a mesma coisa que ondas longas e ondas curtas. Se bem que as ondas longas e as ondas curtas, elas convivem sem se atrapalhar. É mais aquelas ondas que estão quase na mesma sintonia. São aquelas que conseguem se atrapalhar. Você só consegue atrapalhar uma onda se você está perto dela. Se ela é muito diferente da sua, você nem sente. Tá? Mas são ondas sim. Se não tiver claro, pode perguntar, tá, gente? Tá, eu vou perguntar para o Daniel se ele pode responder, se ele quer fazer a pergunta dele em áudio. Ok. Você pode responder rapidinho, Daniel? Por favor. Enquanto o Daniel não pergunta, a Adriana quer fazer uma pergunta, Charles. Diga, Adriana. Você falou que a harmonia é a energia que você tem. Não. O que você falou, então? Eu falei que a harmonia é a energia que o grupo produz junto. Porque a energia que você tem, se você está sozinho, ela é harmônica com você. Tá, você então, só vai sentir desarmonia em relação aos outros. Tá, então dentro do contexto que você tinha falado, que eu acabei falando e ficou assim, então a sua energia, quando você doa... Não, eu não entendi o que você falou. Vamos lá, então. O texto que você tinha falado, pelo menos que eu tinha entendido, você tinha falado assim, que a energia que você estaria doando, ela estaria harmônica, porque era sua. E Perfeito. Aí
eu entendi o seguinte, ela está harmônica porque ela é minha, por quê? Porque mesmo que eu esteja equilibrada ou desequilibrada, eu estou harmônica comigo mesma, é isso? Isso. A minha harmonia pode ser o desequilíbrio. Ficou claro? Obrigado. Daniel, você quer perguntar? Eu vou fazer a pergunta. Ele fez uma pergunta, eu vou falar do jeito que ele colocou aqui e você me ajuda, tá bom? Porque ele não está conseguindo responder. Então, é bom você entrar em uma guerra com o objetivo de criar harmonia? Se faz urgente levantar a espada? Esse é um equívoco que está sendo cometido há séculos, eu diria milênios. Achar que você vai criar harmonia criando uma grande desarmonia. Tá? Não me parece ser o melhor caminho para se criar harmonia. Me parece ser o melhor caminho para se criar harmonia você se concentrar no tipo de vibração que você quer para você. Porque se você entra numa vibração para o outro, criar uma guerra é você fazer uma vibração muito diferente do que você está acostumado, do que você está em harmonia, muito provavelmente isso vai te desgastar e não vai te dar forças para você continuar. A harmonia, ela é conseguida ao longo do tempo. Então, levantar a espada e criar guerra provavelmente causa mais desarmonia, causa mais caos. Eu não vejo isso como uma possibilidade de harmonia, pelo contrário. Tá? Eu vejo como uma possibilidade de causar mais desarmonia, principalmente no momento que a gente vive. Tá respondido? Tá respondido, Dani. Bom, vamos lá. Só mais uma pergunta, pode Vamos fazer? deixar a Giane falar, que eu acho que ela... Giane. É que dentro do que você tinha respondido para a Adriana, você colocou que nós sempre estaríamos em harmonia conosco, porque a energia que nós emanamos, então, estaria em harmonia, certo? Mas como é que funciona quando existe o conflito interno entre o que eu emano e o que eu queria emanar? São duas coisas diferentes. Tá? A minha harmonia é com o que eu efetivamente emano. E o que eu gostaria de emanar é o caminho que eu quero chegar a ele. Eu posso achar que eu não estou conseguindo fazer o que eu pretendia, mas eu continuo na minha harmonia. Mesmo que essa harmonia seja um desequilíbrio. Porque a harmonia é a vibração que eu tenho. É a vibração que eu estou acostumado com ela. Né? Se você der muita paz para uma pessoa agitada, ela vai entrar imediatamente em desarmonia. Se ela pretende ser uma pessoa mais calma, ela tem que fazer todo um trabalho para desenvolver essa calma. Mas se você der imediatamente para ela a calma, ela vai se desarmonizar completamente. Porque o harmônico para ela é justamente aqueles altos e baixos. Harmonia não é você estar estável. A harmonia é você estar do jeito que você está com você. O que você pretende é um objetivo para você alcançar. Mas o que você pretende, se você alcançar imediatamente, vai te causar uma desarmonia muito grande. É por isso que você não alcança. Né? Vamos pegar a Marcela de exemplo, que ela me permite. Marcela vai passar o dia inteiro meditando, ouvindo a harpa tocar. No final do dia, se passar alguém na frente da Marcela, ela vai morder a pessoa. Por quê? Isso causou uma desarmonia tão grande com ela que não funcionou. Ela vai ter que começar com 5 minutos por dia. Daí a 10 anos, ela vai estar conseguindo fazer 1 hora bem. Sabe? E isso é sendo muito otimista, gente. Porque a gente conseguiu essa harmonia que a gente tem durante milênios, que a gente está encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Sabe? O Joel deve se lembrar bem que nas cruzadas ele não conseguia ficar parado. Né? Então, aí é o sorrisinho dele. Lembra bem, como eu disse. Né? Hoje, ele consegue ficar tranquilamente ouvindo a gente conversar por 1 hora.
Não conseguiria isso nunca há 500 anos atrás. Sabe? Então é só uma questão da gente se propor a fazer. Mas mudar a harmonia que a gente tem, ela é paulatina, ela é aos poucos. Por quê? Porque você muda a vibração. E a vibração é a sua essência naquele momento. Ficou entendido, Jane? Alguma pergunta mais, Marcela? Tem uma pergunta, mas o Daniel pediu se você pode... Ele ficou com uma dúvida na sua resposta, que ele ficou com uma dúvida se a espada é a harmonia, que ele não entendeu muito bem. A espada é harmonia quando a vibração é para espada. O que é isso? Eu citei o exemplo do Joel. Né? Joel, quando era cruzado, é só exemplo, tá, gente? Joel nunca foi para cruzada, não. Estou mentindo. Mas Joel, quando foi para cruzada, ele tinha a espada de forma harmônica. Por quê? Era a verdade dele naquele momento, era a vibração dele naquele momento. Se eu der uma espada hoje para Joel, o máximo que ele vai fazer é colocar na parede para enfeitar, e olhe lá. Por quê? Porque a harmonia dele hoje não é mais a espada. Daniel está se referindo à espada como uma ruptura de uma situação. Você entrar em guerra para mudar uma determinada situação. Se a gente for ver na história, as guerras nunca mudaram uma situação. As guerras sempre agravaram a situação. E depois das guerras, as pessoas tiveram um exercício muito grande de harmonização para conseguir mudar e novamente começar a caminhar. Então, guerras, brigas e uma sorte de coisas que a gente vê na Terra nunca foi caminho para harmonizar. O caminho para harmonizar é você conseguir entender e respeitar o outro, nos limites dele. Assim, a vibração dele não afeta a sua. Tá? Violência é uma desarmonia, principalmente nos dias atuais. Se eu fosse te falar há 200 anos, a violência era uma forma de harmonizar as coisas, porque era a forma que se conhecia. Mas hoje não é mais. Nós evoluímos. E nós não podemos usar mais isso. Por quê? Porque vai nos causar desarmonia. Pensa que há 100 anos a gente precisava de comer muito mais do que a gente come hoje. Por isso que muita gente tem problema de obesidade, porque não se acostumou com isso. Era necessário para a vibração que a gente tinha consumir muito mais calorias, porque a nossa densidade era diferente, nosso trabalho era diferente, tudo demandava mais força. Então a gente precisava de comer mais. Hoje, se a gente come a mesma coisa que a gente comia há 100 anos, o que acontece? A gente engorda. Porque não é mais necessário para o nosso organismo. A harmonia está em quê? Em você fazer exatamente aquilo que vai te dar o retorno que você espera. Aquilo que vai te dar força para você continuar a sua caminhada feliz. Isso é harmonia. Então eu vejo hoje a espada como um elemento de desarmonia e não como elemento de harmonia. Respondido? Só lembrando, tá? São opiniões minhas. Então eu posso estar completamente errado. A gente admitir isso também é possibilidade de harmonia. Tranquilo? Podemos continuar? Podemos. Bom, a gente falou como é que se comporta a energia conosco, né? Como é que funciona essa vibração numa comunidade? E aí nós vamos começar pela comunidade menor que a gente tem, primária, que é a família. O que é a família? É um conjunto de pessoas que se reúnem por amor para tentar melhorarem nessa relação. E aí eu diria para vocês que normalmente nas famílias as pessoas têm sim um grau de vibração diferente entre si. E por desejo e por amor,
resolvem se unir para ajudar uns aos outros a construir um caminho de progresso, um caminho de evolução. Tá? Então, vocês devem conhecer esse jargão, família margarina, não é? Lembra daquelas propagandas de margarina, em que estava todo mundo rindo, comendo pão com margarina, que, aliás, margarina é horrível, e todo mundo feliz com aquilo? Não existe. É só comercial de TV. Por quê? Porque família é exercício, gente. Família é o local que a gente, conseguindo se harmonizar, mesmo que seja por curtos espaços de tempo, gera uma evolução muito grande. Gera uma evolução na própria vibração muito grande. Porque família é atrito vibracional quase que o tempo inteiro. Tá? Vocês podem perceber que nas famílias existem sempre as reuniões de um com o outro, que a gente costuma falar, papai gosta mais da minha irmã do que de mim, mamãe gosta mais do outro. Isso, na verdade, é o quê? É a afinidade vibracional que você tem com um e com o outro, que você se junta para conseguir atravessar o aprendizado que você precisa de atravessar. Você precisa de força, você precisa de se harmonizar para você harmonizar com o outro. Vocês podem notar que as famílias, na maior parte das vezes, se entendem muito bem com o passar do tempo. Eu brinco sempre que a gente pode pegar como exemplo as noras. Se você tem uma casa com 4 homens, filhos, se casam com 4 mulheres diferentes. No início do casamento, as 4 vão se odiar, porque as vibrações são muito diferentes. No final da vida, lá com seus 60, 70, 80 anos, elas vão estar fazendo crochê juntas e falando de como era bom o tempo que elas brigavam. Esse tempo todo de convívio as fez lapidar as diferenças e vibrarem no mesmo campo vibracional. Por quê? Porque elas vão ter afinidades que antes não tinham. Tá? Essas afinidades, obviamente, são um pouco maiores entre os integrantes do núcleo da família. Por quê? Já tiveram mais tempo juntos. Já tiveram a infância para poder harmonizar isso. Sabe? E aí se torna mais fácil você ter essa convivência. Muitas pessoas dizem, depois de transcorrido um determinado tempo, que a família fracassou. Isso é uma grande bobagem. Vocês sabem por que isso é uma grande bobagem? Qualquer tempo que você conseguiu se manter unido àquelas pessoas foi um trabalho de evolução muito grande. Diga, Marcelo. Tem uma pergunta aqui, Charles. Tem uma pergunta e uma pessoa para perguntar, tá bom? Uhum. E quando um membro da família nunca se harmoniza? Quando um membro da família nunca se harmoniza, significa que ele está se harmonizando mais do que antes. Mas tem pessoas que nunca vão estar na mesma vibração dos outros. Elas foram acolhidas pela família, por amor, para que elas tivessem uma chance de ver diferente, de vibrar diferente. Não vai acontecer numa encarnação só. É muito raro. É só se assim tiver uma afinidade tão grande que consiga transformar isso. Mas com certeza, no final dessa encarnação, ela vai estar numa vibração muito mais parecida com a do restante da família do que no início da encarnação. E isso já vai ser um ganho muito grande. Ela nunca se harmonizar com a família não é necessariamente ruim. Por quê? Provavelmente ela se harmonizou mais com essa família, porque ela teve demonstrações de amor, ela teve demonstrações de carinho, ela teve demonstrações de que pode funcionar diferente, ela teve demonstrações de que a vibração pode ser diferente, e isso tudo vai ficando marcado no ser e altera a vibração da pessoa.
Tá? Então, essa história de que nunca vai se adaptar à vibração não é verdade. É só um exagero da gente, porque a gente vê o imediato. E, obviamente, todo mundo tem um irmão que gostaria de dar umas palmadas de vez em quando, né? Vamos falar sério. Jane. Dentro do que você acabou de dizer, é que quando, não é o que você disse isso, mas às vezes pode ser quando a gente escute você falando que, né, essa pessoa não se harmoniza com a família, mas ela recebeu amor, parece que ela só que está aprendendo. Uhum. Mas, na verdade, ela também tem o papel de auxiliar o restante da família, não é? Com certeza. Com certeza. Você já pensou se você estivesse numa família completamente harmônica? Em que ninguém pensasse diferente? E todo mundo gostasse de ouvir harpa 24 horas? Ninguém aprenderia nada, né? A gente precisa do diferente para poder aprender, até que a gente gosta da coisa mais tranquila, da coisa mais harmônica. Muitas vezes, esse que é tido como o problema, o desarmônico, é o que permite à família exercitar mais os sentimentos que estavam precisando ser trabalhados, de acolhida, de compreensão, de amor. Tá? Eu sei que isso é difícil da gente enxergar de pronto. Muitas vezes a gente gostaria de pegar essa pessoa e falar, pelo amor de Deus, veja o que você está fazendo. Mas ela não vai ouvir se você falar desse jeito. É o exemplo, ao longo do tempo, essas vibrações se chocando, é que vão abrandar a vibração desse irmão para que ele possa ter uma chance maior de evolução. E, ao mesmo tempo, o outro que está nessa empreitada também tem um ganho muito grande. Tá? Nem que seja de caridade. Lembrem-se de Paulo. A caridade é o maior dos... Como é que eu posso falar? É o maior dos instrumentos para a nossa evolução. Marcela, você disse que tinha uma outra? Tem uma outra pergunta. E se a pessoa diferente é quem é a mais positiva, mais evoluída? Bom, ser a mais positiva não quer dizer ser a mais evoluída. Tá? Ser a mais positiva quer dizer só que a vibração dela é mais alegre. E isso é muito legal, é muito bem-vindo. Ela está ali justamente para equilibrar essa situação. Para dar essa possibilidade dos outros conhecerem um ânimo diferente, uma vibração diferente. Tá? Uma coisa muito interessante também é que não necessariamente você vai ficar o tempo inteiro neste campo familiar. Tanto que a família normalmente começa com os pais, os filhos, só que os filhos crescem e amplia para outras famílias e vai se ampliando. Por quê? Porque nós temos um tempo de convivência. Nós temos um tempo para exercitar essa harmonia e essa desarmonia. E aproveitar esses exemplos que todo mundo está dando. Por que eu digo isso? Eu ouço muito as pessoas falarem que elas têm obrigação de estarem juntas por serem uma família. Não é bem assim. Tá? Você não pode deixar que a harmonia diferente do outro prejudique você e a sua evolução. Então, muitas vezes, o seu dever com essa família, o seu compromisso com essa família é temporário. A gente não pode acreditar que você cair em desarmonia com você se justifica para que o outro tenha mais harmonia. Lembram da segunda lei de Deus? Amar ao próximo como a ti mesmo? Se a gente ama o próximo mais do que a nós, ou a nós mais do que ao próximo, nós entramos em desarmonia. E não é isso que a gente quer. Não é mesmo? Respondido? Posso continuar? Bom, nós, falando em harmonia familiar, né, nós temos alguns instrumentos
para trabalhar essa harmonia. Eu não sou muito chegado à receita de bolo, não. Mas tem algumas que a gente não pode deixar de falar. Por quê? Muitas vezes nós sentimos que nós caímos em desarmonia. E o que é nós cairmos em desarmonia? É quando nós não conseguimos sustentar a nossa vibração frente à vibração do outro. E aí nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos agredidos. É literalmente uma agressão. E nesse caso nós precisamos sim de instrumentos para nos reconectar com a nossa harmonia. Quais instrumentos que nós temos para isso? Dentro da nossa casa. Tá? Não somos só nós que vibramos. Tudo ao nosso redor vibra. E tudo ao nosso redor nos permite harmonia ou desarmonia. Tá? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma casa limpa, eu tenho uma vibração nessa casa. Se a minha casa está suja, eu tenho outra vibração nessa casa. Então, eu ter uma casa limpa e arejada, onde o sol entra, me ajuda a equilibrar a minha harmonia com o todo. Outra questão muito importante. Alimentação. A alimentação, ela me dá energia, ela me dá vibração. Se eu tenho o hábito de consumir alimentos mais frescos, que vão ser pouco processados, a energia viva desses alimentos está presente para mim. E isso alimenta também, além do meu corpo, o meu campo vibracional. Né? Vamos dar um exemplo que a gente conhece. Se você come um daqueles bolinhos da Marcela, não te dá uma alegria instantânea o bolinho da Marcela? Por quê? Porque ali tem todo um preparo de amor. E isso se transfere para o que ela faz. Né? Você sabe que eu adoro. Isso se transfere para o que ela faz. E isso se transfere para tudo que a gente faz. Então, se eu quero ter um ambiente mais harmônico onde eu vivo, eu tenho que passar essa harmonia para o ambiente e para as pessoas que estão nele. Se eu estou com uma pessoa muito desarmonizada em casa, o que eu faço para harmonizá-lo? O segredo que toda mãe conhece. Comidinha boa harmoniza qualquer um. Não é verdade? Chega o seu filho, seu marido, cansado em casa, você vê que ele está esgotado, ele está em desarmonia, toma um banho e dá um prato de comida bom para você ver se a harmonia já não volta mais rápido para a pessoa. Né? A pessoa começa a discutir com você, você vai baixando a voz, vai falando mais tranquilo, daqui a pouco você vê que ele está mais calmo, mais harmônico também. Todas as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia ajudam a harmonizar. Você ter plantas dentro ou próximo em casa, seu Arlindo sabe muito bem disso, consegue harmonizar aquele ambiente em volta de você. Por quê? Porque a planta filtra a energia. Ela filtra essas vibrações que podem te desarmonizar. Água. É muito importante você beber muita água, você tomar banho. Gente, quem não toma banho todo dia cai em desarmonia, com certeza. Até porque ninguém aguenta o cheiro. Mas, tirando isso, você deixa de limpar também as energias que ficam aí presas. Né? Marcela. Pergunta. Né? A ordem de nascimento dos filhos tem a ver com a harmonia no lar? Você sabe que eu nunca pensei nisso?
sabe? Mas eu acho que não tem a ver com a harmonia no lar, tem a ver com os compromissos que a gente faz no planejamento reencarnatório. Porque a ordem que vem é uma ordem que você estabelece que seria mais proveitoso para cada um, né? Muitas vezes o caçula é o mais rebelde, mas muitas vezes é justamente aquele que traz a leveza para a família, né? Então eu acho que é mais um planejamento reencarnatório do que a questão da harmonia. Mais alguma? Não, pode seguir, obrigada. Pode seguir. Bom, e aí eu fiz meu dever de casa em casa, tá tudo limpinho, minha comida tá legal, mas eu ainda continuo em desarmonia, tá? O que eu posso pensar a partir daí? Se eu estou cuidando dos meus pensamentos da mesma forma que eu estaria cuidando da minha casa. Se eu estou cuidando da minha limpeza interna da mesma forma que eu estou cuidando da limpeza da minha casa. Vocês devem notar que você, se não limpar a casa de vez em quando, às vezes todo dia, dependendo do clima, ela vai estar com um pozinho preto em cima, não vai? E se você deixa o pó se acumular, ele vai ficando mais difícil de você tirar. Os nossos pensamentos é a mesma coisa. Eu preciso fazer a manutenção dos meus pensamentos para que eles produzam a energia que eu preciso. Como é que eu faço a manutenção dos meus pensamentos? Vamos voltar para a Bíblia. Lembram do vigiar e orar? Você tem que estar atento sempre para o que chega para você e como que você lida com isso e os pensamentos que você projeta para isso. Se você projeta um pensamento de raiva para uma pessoa, o que vai acontecer? Vai te gerar um desequilíbrio imediato. Por quê? Porque aquela energia é muito mais densa do que a energia que você está estabilizando. Você projetar um pensamento de raiva é errado? Não. Você manter este pensamento é errado. Por quê? A manutenção do pensamento é que te leva ao desequilíbrio. Obviamente, se você dá um chute numa pedra, imediatamente você vai sentir dor, não é? Mas se você fica concentrado na dor depois, ela não passa. Se você deu o chute na pedra, sentiu dor, viu o que tinha que fazer com o dedo, fez e continuou a vida, daqui a pouco o dedo sarou, não foi? E você não teve um desgaste tão grande. Se você fica pensando sobre isso o tempo inteiro, você acaba tendo um desgaste maior. Mas tem dias que eu estou, assim, esgotado. Que não adianta, que eu não consigo elevar meus pensamentos. O que eu faço? Se lembrem que eu falei de vibração com vocês. Que a harmonia é vibração. Se eu procuro uma harmonia mais cristã, eu vou procurar uma vibração mais cristã, não é mesmo? E onde que eu vou achar essa vibração? Muito provavelmente num templo. Num templo, todos os espíritos que estão ali e as pessoas que estão ali estão voltadas para a energia vibracional cristã. Então, no momento que eu entro num templo, vocês já devem ter percebido que você passa um tempinho ali e você começa a se sentir melhor. Por que que isso acontece? Porque você absorve a vibração de quem está ali, tanto encarnado como desencarnado. E isso altera o seu campo vibracional positivamente. Então, é um instrumento que você tem também de regularizar a sua harmonia. Diga, Marcelo. Tristeza, desânimo e apatia. É desarmonia ou estado de espírito? Percepção equivocada da vida? Pode ser tudo isso, tá? E como pode ser tudo isso, você tem que ter um cuidado especial. Por que que eu te falo um cuidado especial?
todos os instrumentos que Deus colocou ao nosso dispor são úteis. Então, muitas vezes, se eu estou nessa situação por muito tempo e eu não consigo melhorar a minha vibração, a minha harmonia, eu preciso procurar uma ajuda profissional. Tá? Eu tenho que procurar alguém que consiga me ajudar a me guiar para fora desse estágio de letargia que eu estou, para fora desse estado de tristeza que eu estou. Tá? Eu preciso de procurar um profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um padre, pode ser... Eu vou achar um caminho para pedir ajuda. Mas é importante a gente lembrar que a desarmonia vibracional chega uma hora que ela vai para o corpo. E ela pode sim se transformar numa doença. Tá? Eu posso vibrar de tal forma que essa vibração ela vai desestabilizar meu perispírito e vai chegar até o meu corpo físico. E vai produzir uma doença. E doença no corpo físico eu curo com a medicina. Como eu preciso de curar a doença no corpo físico e no corpo espiritual, eu também preciso de um trabalho espiritual. Mas, se a doença chegou ao corpo físico, gente, eu preciso de um médico. Tá? Não vamos esquecer disso. Eu não posso abandonar o espiritual, porque a cura vai depender disso também. Mas eu não posso deixar de procurar ajuda especializada. Jane. Eu não sei se você ainda vai falar, se você for falar sobre isso mais para frente, você pode deixar para depois, mas já que a gente está falando de harmonia do lar, qual é o papel que o evangelho do lar ele faria nesse processo? Ah, legal. Podemos falar agora. Tá? O que é o evangelho do lar? O evangelho do lar é um instrumento poderoso que nós temos que faz o quê? Você junta a sua família e lê um trecho do evangelho e conversa com a família sobre esse trecho do evangelho. Por que o evangelho do lar é um instrumento tão potente de harmonização? Primeiro, porque você coloca ali um parâmetro cristão. O evangelho é um livro cristão. Como um parâmetro cristão, você coloca ali exemplos em que a vibração deu um resultado positivo de crescimento. Aí vai alguém falar para mim, mas Jesus morreu na cruz, isso é um resultado positivo de crescimento? É. Por quê? Porque Jesus se submeteu à cruz porque ele precisava disso para o crescimento dele. Desculpa, não para o crescimento dele, mas para o crescimento da humanidade. Né? Porque ele já estava digno o suficiente para passar por isso. Então, quando você coloca exemplos tão fortes, tão harmônicos e tão precisos com o que a pessoa tem no coração dela, que cada passagem do Evangelho é uma demonstração de amor, você está ajudando a vibração daquelas pessoas a aceitarem que o amor vale a pena. Que o amor é importante. E esse convívio entre as pessoas neste momento cria uma energia comum e ajuda a você harmonizar o ambiente. Até porque uma das técnicas do Evangelho no Lar é que cada um dia leia um trecho e faça os seus comentários. Às vezes, aquela pessoa que menos entende é que é escolhida para fazer comentários sobre determinado trecho do Evangelho. Obviamente que porque nossos irmãos nos ajudam com isso. Porque sempre o tema escolhido é aquele que se aplica melhor àquela pessoa. Igual eu fui escolhido hoje para falar sobre harmonia. Né? Provavelmente quem mais precisa de ouvir tudo que está sendo falado sou eu. Que a gente ganha esses presentes da espiritualidade. Então, o Evangelho no Lar serve como um canal de harmonização e um canal para a espiritualidade nos dar presentes também, que é normalmente o que nós estamos precisando de trabalhar. Certo? Respondido, Jeane.
Marcelo, alguma coisa a mais? Sim, o Argel quer perguntar. Pode perguntar, Gil. É porque aquela hora que você falou que às vezes a gente vai a um templo, né, buscar um equilíbrio, né, uma harmonia, né? Uhum. Me veio em mente a nossa família fratê, né? Quantas vezes vamos até a fraternidade, né, para nos buscar nossa harmonia, né? Então a pergunta é: a gente também tem no trabalho, escola, em vários locais que a gente passa boa parte do dia, né? Um bom tempo, né? Então a pergunta é: a gente convivendo em vários locais, né? Podemos dizer que essas pessoas que convivem conosco fazem parte da minha família, da nossa família? Podemos Muito pensar na boa. família maior? Muito boa a sua pergunta, Gil. Eu ia falar justamente agora sobre a nossa família ampliada. A gente estava falando do núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, etc. Só que a nossa família hoje é uma família ampliada. Cada espaço que nós ocupamos, cada espaço em que nós estamos, é uma possibilidade que nós temos de nos harmonizar melhor. Então, quando você está no seu trabalho, convivendo com aqueles colegas de trabalho, você está num campo de aprendizado de como você vai se manter equilibrado e harmônico ali naquele campo. Quando você vai para a fraternidade, é outro campo que você está trabalhando, né? Que você pode notar que quando você entra na fraternidade, você está de um jeito, quando você sai, você está do outro. Porque quando você vai para a fraternidade, você se permite alterar a sua vibração. Você vai mais aberto para que se altere sua vibração. E isso em todos os ambientes que a gente convive. O mesmo cuidado que a gente tem na nossa família, nós devemos ter também nos outros ambientes que a gente vive. Muitas vezes você passa 8, 9 horas num trabalho convivendo com pessoas que aparentemente são desconhecidas, mas que acabam convivendo com você mais tempo do que você convive com a sua própria família. Então, é importante a gente fazer esse trabalho em todos os lugares que a gente vive. Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? É uma analogia muito interessante. Diz que quando uma borboleta bate as asas no outro lado do mundo, ela altera toda a vida no restante do planeta. E nós efetivamente vivemos isso. Quando alguém faz qualquer coisa em qualquer lugar que esteja, afeta todo o campo vibracional do planeta. Tá? E nós não nos atentamos para isso. E isso está cada dia ficando mais forte e criando desarmonias cada vez mais frequentes, justamente porque nós não entendemos que o japonês que está do outro lado do mundo, amanhecendo o dia, influencia a mim tanto quanto o meu vizinho que está do meu lado. Marcela, você quer perguntar? Quero. Um espírito somente entra no campo vibracional se eu estiver em harmonia com ele? É a pergunta. Um espírito somente entra no seu campo vibracional se você permite. Tá? Ele pode estar em desarmonia e você permitir que ele entre, porque você não está com a necessária vigilância. Voltemos aí novamente para o vigiar e orar. E quando ele entra no seu campo vibracional, diferente do campo vibracional dele, com certeza ele vai causar uma desarmonia no seu. E você vai ter que reharmonizar isso. Um exemplo bom é quando você encontra pessoas que te deixam esgotadas, por exemplo. É porque houve uma batalha vibracional aí muito grande. Você gastou muita energia para poder se conservar na sua vibração. Tá? Então vamos prestar muita atenção quem a gente deixa entrar no nosso campo vibracional. Tá? Nós podemos conviver com todo mundo. Ser afetado pela vibração deles é uma escolha nossa. Não podemos perder de ideia isso. Respondido? Ok. Eu estava falando da nossa
nossa participação no mundo, que é nossa família ampliada. Nós já falamos várias vezes que a Terra está em transformação, que a Terra está em evolução e que nós evoluímos junto com a Terra. Mas nem por isso nós cuidamos da Terra com mais cuidado, nem por isso nós procuramos tornar este planeta mais harmônico. Ao contrário, nós trabalhamos incessantemente para criar desarmonia, esperando que a Terra dê conta de absorver todas as vibrações que nós lançamos. Não é mesmo? A gente acha que porque a massa da Terra é muito grande e a Terra é muito forte, ela vai dar conta de absorver tudo isso que nós estamos despejando sobre ela. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Fala, Marcelo. Na pergunta anterior que eu fiz, se você puder fazer um complemento de como que eu vou perceber isso, na resposta que você deu, ficou a pergunta Sim. teve continuidade. Essa pergunta é muito difícil, porque eu não tenho um modelo. O que você vai fazer é prestar atenção. Prestar atenção e avaliar a cada minuto quem chega perto de você, o ambiente que você está. Você vai observar e aos poucos você vai sentir se aquela vibração está ou não em consonância com a sua. Tá? Para você permitir ou não que essa vibração chegue mais perto de você. Não se enganem, é treino, é prestar atenção, é vigiar. Vigiar e orar. O orar, nesse caso, é você avaliar o tempo inteiro e pedir a proteção de quem está perto de você. Tá? Muitas vezes alguém falou aí de pessoas muito alegres, muito radiantes e tal. Pode ser um engano. A gente precisa prestar atenção nisso. Muitas vezes as pessoas que estão muito alegres, muito radiantes, são as que mais te causam desarmonia. E aquela que está triste, aparentemente, não vai te causar esse impacto. Tá? Então é prestar atenção. Não tem receita de bolo para isso. Tem que prestar atenção. Posso continuar? Tem mais algumas perguntas, se você puder. Vamos fazer as perguntas, porque depois eu vou mudar para a parte final do nosso tema. Tá bom. Tem duas perguntas, praticamente dizendo, tá bom? Uhum. As desarmonias da vida, então, servem para nos mostrar como nós estamos lidando conosco mesmo? Sim. Serve para nos mostrar que nós precisamos ficar mais atentos e serve também para nos fortalecer. Porque é só a gente experimentando, é só a gente exercitando que nós vamos criar conhecimento suficiente para administrar isso. Né? Você lembra quando você era criança? Você achava que você podia colocar o dedo na tomada que não ia acontecer nada. No primeiro choque que você levou, você já sabe que você não pode colocar o dedo na tomada. Mas tem alguns que são teimosos e colocam de novo. E leva a outro choque. Né? Então, é um aprendizado que a gente tem durante a vida e durante as encarnações, é justamente conseguir distinguir isso e lidar com isso. Respondido? Valeu, Fred. Marcelo. Posso fazer a próxima? Pode. Alguém acha que eu estou desarmonizado, mas eu me sinto bem comigo mesmo. Então, desarmonia é um sentimento que eu devo ter por mim e não a percepção do outro? É a pergunta. Ninguém pode falar que você está desarmonizado, né? A única pessoa que vai saber se você está ou não em harmonia é você mesmo. Tá? Se a outra pessoa fala que você está desarmonizado, ela está dizendo que a sua vibração não está de acordo com a dela. E a sua vibração pode estar causando desarmonia nela. Então, ela lança o sentimento dela para cima de você. Tá? Eu estar em harmonia, gente, não quer dizer que eu não possa evoluir. Vamos prestar muita atenção nisso. Porque muitas vezes eu estou me sentindo bem do jeito que eu estou, mas eu preciso continuar a minha evolução. E muitas vezes o que eu penso que pode ser a minha harmonia pode estar me causando dano. Tem que estar atento para isso também. São coisas diferentes.
tá? Mas só quem vai poder falar que eu estou em harmonia sou eu mesmo. Inevitavelmente, nós entramos em desarmonia de quando em quando, porque a nossa vibração vai mudando e nós continuamos fazendo a mesma coisa, porque nós não percebemos isso. Então, nós entramos numa certa desarmonia. Lembra que eu falei da comida? Há 100 anos atrás, a gente precisava comer muito, porque a gente trabalhava na roça, né? Capinando, puxando café e tal. Só que a gente se esqueceu que hoje a gente não trabalha mais na roça. E a gente continuou comendo a mesma coisa. Então, a gente causa uma desarmonia em nós por conta disso. Essa percepção a gente tem que ter quanto a tudo. Teve uma época em que a gente precisava ser truculento, porque se você não fosse truculento, te pegavam na rua. Hoje, você já não precisa mais ser truculento. Hoje você já pode lidar com as pessoas de outra forma. Hoje você já sabe pedir por favor para poder passar. Você não precisa mais empurrar o outro, né? Então, essa percepção é importante para que a gente vá mudando de acordo com a nossa mudança vibracional. Senão acontece a desarmonia também. Ok. Pode falar. Você pode falar um pouquinho sobre a harmonia do planeta, de forma geral? Eu vou passar para isso agora. Tá. Tem alguma outra pergunta antes dessa? Tem sim. O Fred quer fazer uma pergunta. Fala, Fred. Charles, Eu? tá me escutando? Tô. Deixa eu te falar. Olha a situação que eu passei esses dias. Estava eu conversando com alguns amigos, não concordava com a opinião deles. Sabe que eles falaram para mim? Que eu estava desarmonizado. Só faltaram porque eu não concordei com a opinião deles, sabe? Para mim não cabia o que eles estavam falando. Só faltaram eles falarem assim, o cara está possuído aí, vamos tirar o demônio dele, etc e tal, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa fala de harmonia, entendeu? Porque a harmonia que a gente está discutindo aqui é uma. Não é questão de você concordar com as pessoas. Não é isso? Sim, exatamente. Exatamente. E, na verdade, ali o que acontecia era uma desarmonia entre o que eles estavam falando com o que você estava falando. Por quê? Porque não tinha ali o entendimento de que cada um pode ter sua opinião. E ambos estarem certos. Isso causa desarmonia, isso causa conflito. Quando um quer convencer o outro sem respeitar a opinião dele, causa desarmonia. Tá? Então, existia uma desarmonia no grupo, mas não existia uma desarmonia no Fred. O Fred estava em harmonia com o que ele pensava. Mas o que ele pensava não estava em harmonia com o que o grupo pensava. Então, no grupo, havia uma desarmonia, mas não necessariamente no Fred. Tá? E nós vivemos isso todos os dias, gente. Isso que é o legal da vida. Desde que não me afete no meu campo energético. Eu discordar do outro e estar em vibração diferente dele não precisa me causar dano. Pode me causar possibilidade de evolução. Aí sim. Respondido? Ok? Obrigado. Bom, mais alguma, Marcela? Eu posso passar para a evolução do planeta? Não, perguntas encerradas. Perguntas Pode seguir encerradas. para a última pergunta que a gente fez sobre a harmonização planetária. É isso que a gente vai entrar agora. Tá Bom, obrigada. a gente está no momento em que a vibração do planeta está completamente em desarmonia. Nós vemos muitas situações que a gente pensou que já tivessem sido superadas acontecendo em várias partes do planeta. Tá? A gente está vendo muita violência desnecessária, muita situação de conflito mesmo. Mas essa situação toda não necessariamente é ruim. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos acompanhado que essas mudanças que estão existindo no planeta,
na verdade, é exatamente a evolução do planeta. Esses conflitos que estão acontecendo são conflitos de pessoas que não conseguem entender que nós estamos entrando numa vibração em que todos têm que ser respeitados. Quando eu falo todos, eu falo tudo que é vivo sobre a face da Terra. E o planeta está dando respostas para a gente, porque o planeta é um organismo vivo. Né? E aí, nós nos colocamos no momento em que nós somos colocados no cantinho do pensamento. Vocês repararam isso? Vocês, quando eram crianças, vocês tinham o cantinho do pensamento? Não? Joel partia logo para o castigo? Não. Lá em casa a gente tinha o famigerado cantinho do pensamento, que era pior do que a palmada. Você ficava de frente para a parede, pensando no que você fez. Vocês repararam que tem 4 meses que nós estamos no cantinho do pensamento? Pensando no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Pensando no que nós estamos causando para a evolução desse planeta. Olha que momento extraordinário que nós estamos vivendo. Nós que pensávamos sermos os super-homens, fomos colocados no cantinho do pensamento pelo organismo mais simplório da face da Terra. Aí os biólogos que não me deixam mentir. Né? Nós que que nos sentimos deuses, estamos experimentando a nossa insignificância e ficando no cantinho do pensamento. Nós estamos exercitando nos harmonizar com aqueles que nós nos propomos a viver juntos. Nós estamos novamente tendo relações familiares que nós não tínhamos mais, porque nós não convivíamos com a nossa família. Nós passávamos mensagens para nossas famílias. Vocês já repararam isso? Quando o pai queria falar com o filho, ele passava uma mensagem. Essa situação que nós estamos vivendo é uma tentativa do planeta de retomar a harmonia. E para o planeta retomar a sua harmonia, cada um de nós tem que estar atento para a harmonia individual. Tem que se voltar para esse coletivo. Nós somos parte desse coletivo. Nós somos parte do planeta. O planeta é um organismo vivo e nós somos as células desse planeta. Vocês sabem que organismos vivos trocam suas células diariamente para se manter bem, para se manter vivo. E nós estamos no momento em que nós temos que procurar evoluir a nossa vibração para permitir que o planeta também evolua. Tá? Isso que está acontecendo com a gente nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio do planeta. Que nós fomos convidados a contribuir. Então, nesse momento, é muito importante que a gente consiga manter a nossa vibração em harmonia. Em harmonia com o que? Vocês vão me perguntar. Em que nós acreditamos? Nós todos que estamos nessa sala somos cristãos, não somos? Como é que nós vamos alcançar a harmonia nossa e a harmonia do planeta novamente? Seguindo os ensinamentos cristãos. Aprendendo finalmente a seguir o nosso mestre. Nós vamos conseguir essa harmonia
seguindo o nosso Mestre conosco, com a nossa família, com aqueles que nos cercam no nosso trabalho, no nosso cotidiano e com o planeta. Tá? Os ensinamentos cristãos é o norte que nos dá para a gente manter essa harmonia. Não só os ensinamentos cristãos. Quando eu falo em cristão, eu falo na fé, esperança e caridade. Eu falo em nós nos amarmos como irmãos. Porque não foi só Cristo que pregou isso. Talvez Buda tenha sido ainda mais específico quando falou que todos os seres vivos são importantes. Sabe? Mas todos esses grandes líderes espirituais nos deram o parâmetro de irmandade. Nos deixaram claro que nós somos irmãos e só vamos caminhar de mãos dadas com tudo que nos cerca e tudo que dá criação. Então, a harmonia do planeta depende de nós. A nossa harmonia depende da harmonia do planeta. E eu queria deixar para vocês justamente um convite para que nós prestemos atenção nisso e para que nós possamos expandir essa ideia de equilíbrio. Essa ideia de que cada irmão que está conosco é importante para a gente alcançar esse equilíbrio. Que nenhum de nós pode ser deixado na estrada. Que a gente possa dar a mão para cada um e convidá-lo a seguir. Então, em vez de termos respostas de ódio e de raiva que nos levam ao desequilíbrio, vamos ter respostas de amor e de acolhimento. Vamos perguntar ao nosso irmão por que ele está fazendo aquilo, por que não pode ser diferente. Vamos perguntar a quem está do nosso lado, como é que eu posso te ajudar para você sair dessa? Vamos falar também para o nosso irmão que está ao nosso lado, sem medo, olha, eu acho que você poderia fazer isso diferente, que vai ser melhor para você. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para nós todos. Para que nós nos sintamos responsáveis, não só por nós, mas por tudo. Porque nós somos responsáveis por tudo. E isso não é um peso, isso é um presente. Porque se nós somos responsáveis por tudo, nós podemos ser instrumentos da mudança que nós precisamos para continuar evoluindo. O planeta continuará evoluindo, com ou sem nós. A escolha é nossa. E meu convite, aliás, o nosso convite, é para que nós estejamos juntos nisso. Certo? A nossa harmonia depende da harmonia de todos. E nós não podemos abrir mão disso. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, Jane. Você vai ainda dar um encerramento? Hein? Esse foi seu encerramento? Você já... Não, eu ainda vou fazer o encerramento, mas pode falar. Não, mas eu quero aproveitar, eu vou falar agora, porque senão você vai falar de outra coisa e eu perco o gancho. Né? Porque foi tão perfeito tudo que você estava falando, usando os ensinamentos de Cristo, né? Que nós temos que seguir. Aí eu queria aproveitar, né, essa oportunidade de dizer que esse ciclo de palestra nosso está terminando, né? Semana que vem, né? E a gente vai entrar em novas palestras sobre os ensinamentos de Cristo. Então, de uma certa forma, né, você já está, né, adubando o solo para as nossas próximas palestras. Você viu como tudo está interligado? Tudo é harmônico, desde que a gente esteja numa vibração, né? Que bom, fico feliz. Bom, eu queria pedir, eu vou fazer o encerramento e eu queria pedir para a Anne fazer a oração final. Você faz para a gente, Anne? Me mostra que você está concordando de alguma forma, por favor. Está concordando com um sorrisão, que ótimo. Bom, gente... O que eu queria deixar para vocês
eu e todo mundo que está aqui com a gente hoje, né, que eu acho que a gente está em harmonia. Eu não conseguiria falar se eu não estivesse vibrando, se vocês não estivessem vibrando para mim, para me trazer a tranquilidade, porque eu comecei essa conversa com muito temor, que é um tema muito caro para mim. Eu tenho dificuldade de me harmonizar, eu tenho dificuldade de lidar com a harmonia, né? Então, é um tema muito caro para mim e foi me dado de presente. Eu acho que a gente ganha esses presentes. Cada tema que cada um trabalha é um presente. E cada participação de vocês também é um presente. Por quê? Porque a gente pode ver ideias e opiniões diferentes e aumentar o nosso campo vibracional com isso. Estar ligado a todos vocês nesse momento é um presente imenso para mim. Então, eu queria agradecer a vocês por isso, essa oportunidade que a gente teve de desenvolver esse tema. E pedir, novamente, para a gente prestar muita atenção. A gente está vivendo um momento singular que poucas pessoas tiveram a oportunidade de viver encarnado. Tá? Esse momento é um presente de Deus para nós. Não é um castigo. É um presente. Como um presente, vamos usar com sabedoria. Vamos construir o que nós queremos daqui para frente. Vamos começar conosco, passando pela nossa família, expandindo pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, por todo mundo que está perto de nós. Vamos agradecer profundamente a Deus por essa oportunidade. E vamos criar algo novo, né? E que o nosso próximo ciclo vai aprofundar com os ensinamentos de Cristo, graças a Deus. Muito obrigado. Eu deixo vocês com a Anne agora para a gente fazer o nosso encerramento. Amado Mestre Jesus, o Senhor que estiveste conosco em cada lar, em cada coração, em cada mente, assim como as areias da praia se unem e formam toda aquela vastidão, toda aquela imensidão de areia que começa com uma para serem todas. Assim como as águas do mar que se juntam, porque as águas, na verdade, são uma gota e juntas formam o mar. Todos esses ensinamentos aqui postos essa noite, Mestre, estão dentro dos nossos corações nesse momento, assim como aquela sementinha largada lá dentro da terra, encontrando caminho para brotar. Que possamos nós, na infinita sabedoria que o Senhor deposita a nós, porque somos sábios, fazer uso de todos esses conhecimentos no nosso dia a dia, no nosso respirar, no nosso tocar da campainha ou no nosso tocar do celular. Somos detentores da vida melhor que queremos ter. Assim que façamos bom uso de todos esses ensinamentos no lidar com o próximo e no lidar conosco mesmo. Porque essa tão almejada harmonia, ela já existe dentro de cada um de nós. Que tenhamos a cabeça erguida, o peito aberto e a capacidade de reconhecer e cuidar para que cada vez mais possamos estar em estados harmônicos. Gratos somos pelo presente da noite, pelo presente da vida e por tantos outros presentes que o Senhor nos coloca nessa jornada. Assim, pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.